Olá a todos, todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire na 820 AM. Eu sou Ingrid Coutinho, estudante de curso de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e você está ouvindo o Codinome Resistência. E eu sou Denilson Pereira, estudante do curso de jornalismo da UFPE, e também vou estar com vocês durante o Codinome Resistência. O regime fiscal sustentável, mais conhecido como novo arcabouço fiscal, vai substituir o teto de gastos vigente, que limita o crescimento das despesas da União à inflação. Apesar de ter sido aprovado ontem, dia 2 de agosto, na Câmara dos Deputados, essa mudança gera diversas dúvidas na população, especialmente no seu funcionamento prático. De acordo com o governo, essa mudança possibilitará mais recursos para políticas públicas, como Bolsa Família, e irá reequilibrar as contas da União. Agora, as despesas federais vão crescer entre 0,6% a 2,5% acima da inflação, de forma proporcional ao que o governo arrecadou. O arcabouço é defendido pelo presidente Lula como forma de garantir um crescimento sustentável economicamente e socialmente. Especialistas apontam pontos positivos e negativos. O economista-chefe, Felipe Salto, afirma que a nova regra deve melhorar a trajetória projetada para a dívida pública, embora traga uma dependência da arrecadação. Então, para falar mais sobre o tema, recebemos o professor de História, comunicador popular, militante, youtuber e candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022, Jones Manuel. Seja bem-vindo. Olá, Denilson. Olá, Ingrid. Um bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês para a gente debater esse tema tão importante. Jones, eu queria pedir para se apresentar um pouquinho para o nosso público. Então, meu nome é Jones Manuel, eu sou natural da comunidade da Borborema, e aí, como já foi dito, sou historiador, mestre em serviço social, estudei aqui na UFPE, inclusive, e aí sou escritor, tenho um trabalho de comunicação a partir do meu canal do YouTube, participo do podcast Revolu Show, militante comunista, e atuo nas diversas frentes de luta que estão colocadas aí para o povo brasileiro. Então, divido a minha vida entre o trabalho de comunicação, de escrita e de militância. Massa, Jones, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. E a gente queria saber o que é o arcabouço fiscal e como é que ele se diferencia do antigo teto de gastos. Perfeito. Enquanto eu estava vindo aqui para a rádio, eu passei pela reitoria da UFPE, né? Fazia muito tempo que eu não vinha aqui. E eu lembrei de 2016, quando a gente ocupou a Universidade Federal de Pernambuco naquelas manifestações de estudantes do Brasil inteiro contra o teto de gastos aprovado pelo governo Michel Temer. Qual é a lógica do teto de gastos? A despesa pública tem dois grandes ramos, existem dois grandes tipos de gastos do Estado. O primeiro é o gasto financeiro. O que é o gasto financeiro? É o gasto com juros e serviços da dívida pública. Por ano, em média, o Estado brasileiro paga em juros da dívida pública 700 bilhões de reais, com B de bola. Tirando o gasto financeiro, o segundo outro grande gasto do Estado é o gasto com tudo. Com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com infraestrutura, com segurança, com meio ambiente, com funcionalismo público e por aí vai. O teto de gastos do Michel Temer estabelece uma lógica que é: o gasto financeiro do Estado está livre, não tem nenhum controle, mas o outro ramo do gasto, que é com tudo, inclusive orçamento para o UFPE, está proibido de crescer acima da inflação. Essa é a lógica fundamental, é reduzir o tamanho do Estado nos serviços públicos, nas políticas públicas, no funcionalismo público, e deixar livre o crescimento da despesa financeira do Estado, com juros e serviços de dívida pública. O atual arcabouço fiscal, que eu prefiro chamar de novo teto de gastos, ele mantém essa lógica. Ele não impõe nenhum tipo de controle ou regulação sobre o gasto financeiro do Estado. Então, esse ano, novamente, o Brasil vai pagar mais ou menos, 700 bilhões em juros de títulos da dívida pública, que não são títulos, Ingrid, que eu tenho, nem que Denilson tem, nem que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente tem, né? Esses títulos estão concentrados em 10 mil famílias, que são as famílias mais ricas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, 700 bilhões de reais é dinheiro suficiente para acabar com toda a falta de creche que existe no Brasil, ou com toda a falta de moradia, né? Com todo o déficit de moradia. Então, o novo teto de gastos, como Ingrid bem leu, acho que foi você que leu, ele limita o crescimento do gasto público a uma média, uma banda, né, de no mínimo 0,6% do PIB, no máximo 2,5% do PIB, de acordo com o arrecadado, com as metas fiscais. Só que ainda tem uma outra malícia.
a despesa pública pode crescer até 70% do arrecadado no ano anterior. Então, o que é o novo arcabouço fiscal? Uma regra fiscal é uma forma de você regular na lei como o Estado vai poder gastar o dinheiro público, né? Então é como você dar uma arquitetura, dar uma forma, dar uma espécie de caminho para como o dinheiro público vai ser gastado. O projeto do governo Lula não vai garantir mais dinheiro para o Bolsa Família, não é sustentável, não vai garantir mais políticas públicas, pelo contrário, é um ataque à capacidade do Estado de fazer políticas públicas. E aí é muito simples argumentar isso. A média de gasto público do governo Lula 1 e 2 foi um crescimento de 5,1% do PIB ao ano, 5,1% ao ano, né? Com o novo teto de gastos, no máximo, no melhor dos cenários, o gasto público vai crescer no máximo 2,5% ao ano. Ou seja, o governo Lula 3 vai investir menos em políticas públicas do que Lula 1, do que Lula 2, do que Dilma 1 e do que Dilma 2. Inclusive, pode parecer até assustador, menos que Bolsonaro. Porque a média do gasto público no governo Bolsonaro foi 2,7% ao ano, né? Então, é uma medida de redução do Estado. Não é tão brutal quanto o teto de gastos do Michel Temer. Porque no teto de gastos do Michel Temer estava proibido o crescimento do gasto público além da inflação, né? Então, vamos imaginar, se o orçamento público de um ano para uma área, sei lá, cultura, foi 10 bilhões, no ano seguinte você só poderia repor o valor da inflação. Então, se a inflação foi 3%, 10 bilhões mais 3%, né? Então, na prática, o gasto público real não crescia. O que é o gasto público real? É quando ele cresce acima da inflação. Agora pode crescer acima da inflação, né? Garantido que vai crescer 0,6% ao ano acima da inflação. Mas é muito pouco para um país que tem analfabetismo, que metade da população tem saneamento básico, que aqui em Pernambuco, 1 a cada 5 pernambucanos não tem acesso à água potável, que tem déficit de moradia, que tem déficit de políticas públicas em cultura, proteção do meio ambiente, povos indígenas, povos quilombolas e todos os etc. que a gente poderia passar o dia falando. E aí, Jones, a gente queria perguntar como é que esse novo arcabouço fiscal ele vai funcionar assim na prática pra gente que vive no cotidiano, a vida comum. Então, como é que ele vai afetar isso assim na educação, saúde? Veja, ele só passa a valer a partir de 2024, perfeito? E aí, os efeitos mais sentidos na pele vão demorar um pouquinho a chegar. Nos próximos 20 anos, o tamanho do Estado brasileiro vai diminuir, né? A capacidade do Estado de fazer políticas públicas vai diminuir. Então, a longo prazo, a gente vai sentir isso. Ao mesmo tempo, porém, a gente já está sentindo isso na prática. Por quê? A partir do momento que você aprovou um novo teto de gastos, todos os prefeitos e governadores do Brasil sabem que o dinheiro para saúde e educação, por exemplo, nos próximos anos vão ser reduzidos. Então, o que é que se está fazendo? Um movimento nacional de instalação de PPPs. PPP é parceria público-privada. É quando o Estado delega a algum ente privado a realização de algum serviço ou política pública. Aqui em Recife, o prefeito João Campos, por exemplo, recentemente contratou uma PPP para creches. Então, abrir dezenas de vagas de creche, só que vai ser administrado de maneira privada. Então, a prefeitura faz um contrato com um ente privado que vai gerir as vagas da creche. A creche é pública, só que todo o processo de gestão, de cuidado das crianças, de trabalho pedagógico é feito por uma empresa privada. Isso já é uma tendência que está colocada no Brasil inteiro, inclusive estimulada pelo próprio governo Lula. O governo Lula, a partir do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele disponibilizou linhas de crédito para fazer PPPs. Então, por exemplo, vocês não são professores e professoras, estão estudando para ser jornalistas. Mas quem está se formando aqui na UFPE para ser professora, o pessoal do CE, por exemplo, dificilmente vai nos próximos anos conseguir o trabalho numa escola pública direta ou numa creche direta, porque a tendência é entregar para a iniciativa privada a gestão de unidades básicas de saúde, de escolas, de creches, de centros de referência em assistência social. Então, a medida mais imediata, que a gente tem, o impacto mais imediato, é uma tendência à privatização de serviços públicos via PPPs. E aí, gente, veja, PPP não dá certo.
Porque o objetivo da empresa privada é ter lucro. O objetivo, por exemplo, de uma creche é propiciar bem-estar e o máximo desenvolvimento educacional, emocional e cognitivo de uma criança, né? Então, na lógica do serviço público, por exemplo, você não mede esforços orçamentários e de pessoal para garantir o bem-estar das crianças, como deveria ser, né? A gente sabe que na prática não é bem assim, mas é como deveria ser. Na lógica da empresa privada, não. Você reduz custos o máximo possível para você aumentar a margem de lucro. Então, por exemplo, você acha que uma empresa privada que ganha para gerir uma creche, ela vai estar preocupada em estar contratando psicólogos? Está preocupada em estar contratando assistentes sociais para estar naquele espaço para ajudar a cuidar das crianças, a garantir seu desenvolvimento pedagógico? Não, ela vai estar preocupada com ter o mínimo de funcionários possível para garantir uma boa margem de lucro a partir da redução de custos. Então, esse é o impacto mais imediato. Agora, tem um outro que é bem preocupante. O novo teto de gastos, ele tem metas a serem cumpridas. A primeira meta é zerar o déficit público em 2024. O que é zerar o déficit público? É o Estado não gastar mais do que ele arrecada. Se essa meta não foi cumprida, tem punição. Se ela não for cumprida por 2 anos seguidos, não pode fazer concurso público, não pode reajustar salário mínimo, não pode reajustar Bolsa Família, não pode dar reajuste para aposentados e por aí vai. Ou seja, a partir de virada de 2024 para 2025, a gente tem chances de ter, por exemplo, congelamento de aumento de salário ou de Bolsa Família, porque o governo não conseguiu cumprir as metas fiscais do novo teto de gastos. Então é algo ruim para o povo trabalhador. E o economista citado na abertura, o Felipe Sato, por exemplo, é um banqueiro, né? É um investidor. Então, para quem é banqueiro, para quem é investidor, toda a redução do Estado, o Estado oferecendo menos políticas públicas, abre mais espaço para o mercado privado. Então, se tem menos saúde pública, se tem menos educação pública, se tem menos espaços culturais públicos, isso dá espaço para escolas privadas, para plano de saúde privado, para empresas privadas da área da cultura. Então, para eles é muito bom. Para a gente que é trabalhador, trabalhadora, não é nada bom. Jones, a gente é muito exposto a termos como austeridade fiscal e arcabouço fiscal. E eles são indispensáveis para a gente compreender a questão. Mas ainda são muito complexos e sabemos que a mídia hegemônica não está tão preocupada em traduzir esses termos para a população. Como é que você acha que a gente pode tornar esses conceitos mais acessíveis para o público geral? Veja, economista tem uma mania safada, que me perdoe os economistas sérios, de falar as coisas de maneira difícil para dificultar o entendimento mesmo, né? Quase que como um código secreto de uma seita, né? Só os iniciados vão conhecer. Então, por exemplo, o que é austeridade? Austeridade é a premissa teórica, a ideia, a lógica, o caminho que você vai estar sempre reduzindo gastos. A austeridade é basicamente isso. Aí você está numa lógica crescente de redução do gasto público, porque você parte de uma premissa, parte de uma lógica que quanto mais reduzir o gasto público, não importa a situação, não importa a conjuntura, é sempre melhor ter menos gasto público. A austeridade é basicamente isso, percebe? É uma coisa fácil de se explicar. Você fala para as pessoas, esse governo trabalha numa lógica de austeridade. Isso significa que é o governo que defende sempre o permanente corte de gasto público. Superávit é a conta entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Então, se o governo está arrecadando mais do que gastando, ele tem superávit. Se ele está gastando mais do que arrecadando, ele tem déficit. É basicamente isso. Só que aí, veja, há uma diferenciação importante, Ingrid. A gente, na nossa casa, a gente não pode gastar mais do que arrecada. Se a gente gastar mais do que arrecada, a gente entra em dívida, a gente vai pro cheque especial, a gente pega o cartão de crédito para comprar o gás, para comprar a comida e por aí vai. O Estado brasileiro é diferente. Isso é bem difícil de explicar porque é contraintuitivo. Porque a gente tem a impressão que existe algum cofre, isso é culpa também dos filmes, né? Que existe algum cofre ali cheio de dinheiro, que é onde o governo guarda o dinheiro dos impostos, que primeiro o governo arrecada o dinheiro dos impostos para depois gastar. Não é assim que funciona. Os impostos da gente não servem para financiar o gasto do governo. Por quê? É o próprio Estado brasileiro que emite sua moeda. Então, o Tesouro Nacional ele faz uma contabilidade, que é assim, cada vez que o governo, por exemplo, faz um gasto, faz um pagamento de Bolsa Família, você tem um débito na conta do Tesouro e um crédito na conta da pessoa que vai receber aquela política social. Cada vez que o governo arrecada,
computador, né? Um débitozinho, um tesouro, que aquele dinheiro foi meio que, entre aspas, destruído. Ele está incorporado à conta do tesouro. Então é uma movimentação informatizada de números que passa por computadores centrais, em que não faz sentido você imaginar que o Estado, primeiro, ele arrecada para depois gastar, se é o Estado que emite a própria moeda que está sendo realizado o gasto. Então não é um problema em si o Estado gastar mais do que arrecada, percebe? Depende de que gasto a gente está falando, de que conjuntura, de que situação. É só para dar um exemplo bem simples e didático. Hoje no Brasil, a gente tem mais de 9 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas na informalidade e a indústria está com capacidade ociosa. O que é isso? Ela está com máquinas paradas, trabalhadores parados, porque não existe demanda, não existe gente querendo comprar. Se o Estado gasta um dinheiro, mesmo sem o correspondente arrecadado, para, por exemplo, fazer um programa de construção de moradia popular, isso não vai gerar inflação, isso não é um problema. Por quê? A cadeia da construção civil é toda em economia nacional, não passa pelo dólar, então a gente não precisa importar nada, e você tem trabalhadores e trabalhadoras da construção civil que estão desempregados. Então você não vai ter que ampliar a capacidade produtiva. Você vai usar uma capacidade que está posta na economia brasileira, mas que está ociosa por causa do desemprego. Todo gasto público que movimenta a capacidade ociosa, a capacidade vaga na economia, ele não gera inflação, ele não gera problema, desequilíbrios econômicos e tal. Então, assim, o Estado pode sim gastar mais do que arrecada. Depende como, depende para quê, depende do tempo que vai ser feito isso. Não é um problema. A lógica do novo teto de gastos é que o Estado nunca pode gastar mais do que ele arrecada. Isso é uma lógica liberal que vai sempre comprimir os serviços públicos e a gente nunca vai ter, por exemplo, um investimento público gigantesco para resolver a questão, por exemplo, da moradia precária das pessoas nas favelas. Obrigado para você que está chegando agora. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Codinome Resistência. Você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a Rádio Escola da UFPE, aqui no 820 AM, ou pela transmissão via YouTube. O programa de hoje recebe Jones Manuel, professor de História, comunicador popular, militante e youtuber, para falar sobre o novo arcabouço fiscal e como esta medida está afetando a população. Então, Jones, você sendo um educador e agitador popular, você explora bastante esses temas no seu canal do YouTube e a gente quer saber como você vê o papel da esquerda brasileira nesse debate sobre economia e política fiscal. Veja, o papel da esquerda brasileira é lamentável, né? A maioria da esquerda brasileira defendeu na eleição de 2022 que tinha que acabar com o teto de gastos, porque é verdade. Porque, veja, acho importante negritar isso, Denilson. Até 1980, só 10 países no mundo tinham regras fiscais, perfeito? Isso foi crescendo durante o período que a gente chama de neoliberalismo, né? Essa ideia que o Estado é ruim, que tem que entregar tudo para o mercado, que tem que privatizar, tem que acabar com tudo. Mesmo com esse crescimento do neoliberalismo, praticamente nenhum país do mundo tem um teto de gastos como o Brasil. Isso é, como diz o povo, uma jabuticaba, né? Um negócio que a gente só encontra aqui, uma jabuticaba ou ginipapo, porque eu já fiquei sabendo que ginipapo também só tem no Brasil. Então é uma coisa que a gente só encontra aqui. E aí, veja, se é uma coisa que só tem no Brasil, não é possível que a gente tá certo e o resto do mundo todo tá errado, né? Assim, é uma política, uma aberração que vai reduzir o tamanho do Estado. A esquerda, de maneira geral, não fez o debate, não fez a crítica. Quando o Lula veio para Pernambuco no segundo turno, eu estava lá no palanque junto com ele, né? Que inclusive foi um pouco aquela música, né, de Legião Urbana, Festa Estranha com gente esquisita, porque estava lá João Campos, Marília Reis e tal. Eu estava lá no palanque com ele e o Lula falou que não ia ter teto de gasto no governo dele, porque não tem que ter teto de gasto, porque saúde é investimento, porque educação é investimento e tal. E agora tem um novo teto de gasto. É menos pior que o do Temer? É menos pior que o do Temer, beleza, mas quase que qualquer coisa seria menos pior que o teto de gastos do Temer. Então isso não é meio que um argumento, né? Lembra aquela cena do filme da Cidade de Deus? Isso aqui é um tiro no pé, um tiro na mão. Sabe? Tipo, é ruim. É ruim para as políticas públicas, é ruim para a classe trabalhadora, é ruim para os serviços públicos. E a esquerda não vem fazendo esse debate ideológico, né? Não vem explicando para a população que, olha, privatização é ruim. Precarização das políticas públicas é ruim. Você, trabalhador, trabalhadora, você depende de política pública. Quem é rico, quem recebe 20 mil de salário por mês, quem é bilionário, quem é milionário, não depende do SUS. Não depende da UFPE.
não depende de creche pública, não depende de escola pública, não depende de política pública de moradia, percebe? Então essas pessoas, elas podem ficar felizes com mercado para tudo, mercado manda em tudo, eu tiro o Estado. A gente não, a gente depende de políticas públicas, a gente depende de serviços públicos, a gente depende de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público estarem bem remunerados, com bons salários, bom plano de cargos e carreiras. E esse teto de gastos é ruim, porque vai piorar tudo isso. Antes de vir para cá, eu acordei cedo e estava estudando. Por exemplo, a Bahia é governada há 17 anos pelo PT, né? Governo progressista. Eles estão querendo privatizar agora a Bahia Gás, que é a segunda maior empresa de distribuição de gás natural do Brasil. Sabe, isso vai aumentar o preço do gás natural na Bahia. Então, acho que a esquerda tem cumprido, de maneira geral, um papel muito ruim, porque não vem fazendo a disputa de corações e mentes, como a gente fala no movimento estudantil, né? Vem aceitando os argumentos liberais de que tem que diminuir o Estado e tal, e isso só fortalece a extrema-direita, isso só fortalece esse discurso individualista, esse discurso mercadológico, que piora as condições do nosso povo. Jones, você acabou de pautar justamente essa importância da transparência do governo, né, em relação às mudanças fiscais, né, que não houve essa transparência logo no início, no período de campanha. E como é que você acha que a gente pode garantir que o governo faça esse papel e transmita, de fato, as informações para a população? Veja, acho que é importante destacar, Ingrid, que a tramitação do novo teto de gastos aconteceu sem nenhuma audiência pública. E também não passou por comissões, porque, explicando para quem não conhece um pouco o funcionamento legislativo, quando você apresenta um projeto de lei, ele passa por umas comissões antes de ir para a votação no plenário, né? A votação no plenário é a votação com todos os deputados. Então, você tem a Comissão de Educação, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Economia, a Comissão de Cultura, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão de Juventude. Quando você apresenta um projeto com regime de urgência, ele não passa por nenhuma comissão e também não passa por audiência pública, ele vai direto para a votação. O ministro Fernando Haddad negociou com Arthur Lira o regime de urgência do novo teto de gastos. Então, assim, não teve audiência pública, não teve debate nas comissões, foi o relator, entregou o projeto à presença da Câmara, o projeto foi para votação na Câmara, foi para votação no Senado e tal. Não teve debate, não teve reflexão. Por exemplo, vocês são estudantes da UFPE. A UFPE é a maior universidade do Norte-Nordeste. Quantos debates vocês viram na UFPE sobre o novo teto de gastos? Percebe? E aí a UFPE, como a maior universidade do Norte-Nordeste, ela tem esse papel, né, de vanguarda, de produção de conhecimento, de reflexão crítica. Se nem na universidade a gente teve um debate sobre isso, imagina, claro que eu imagino que o movimento estudantil produzia um debate, né? Mas, por exemplo, os departamentos de Economia, Departamento de Sociologia, Departamento de Educação, Departamento de Serviço Social, não tiveram nem sequer tempo de promover um debate. Então, se na UFPE não teve debate, imagina para seu Zé e Dona Maria, trabalhador e trabalhadora que está um corre-corre da vida, sabe? Então, eu acho que o governo teve uma postura muito ruim dessa coisa de votar as coisas em regime de urgência sem debate com a sociedade. O ministro Fernando Haddad, ele não recebeu o movimento sindical, o movimento social, o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento ambiental, economistas progressistas para debater a proposta do novo teto de gastos. Esse Felipe Sato, que é banqueiro, investidor, ele foi recebido pelo Fernando Haddad para debater o projeto. Né? O Campos Neto, que é presidente do Banco Central, foi recebido pelo Fernando Haddad para debater o projeto. Então, veja, o que é que faz que a gente, trabalhadora comum, não seja escutado na hora de formular um projeto, mas um banqueiro seja? É um compromisso ideológico que não é com a maioria da população, né? E antes de finalizar, Jones, qual mensagem tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes e que muitas vezes se sentem distantes dessas discussões econômicas, de políticas fiscais? Eu queria dizer que economia é um negócio bem simples de entender. Como eu disse, os economistas eles têm uma mania de usar a linguagem cifrada para você pensar que a coisa é mais difícil do que é, né? Mas a economia é o que as pessoas vivem no dia a dia, né? Economia é o nosso trabalho, é o que a gente compra, é o transporte, é o comércio. Então, assim, não existe grandes dificuldades. Eu recomendo muito que as pessoas, primeiro, acompanhem o meu canal no YouTube, que eu estou sempre debatendo, né, temas econômicos com a linguagem mais acessível possível. Se puderem também, acompanhem um site chamado Outras Palavras,
que é um site que também vem fazendo um debate muito importante sobre economia e sobre o novo teto de gastos, também com a perspectiva bem acessível. E acompanhe nas redes sociais, para quem tem Instagram, Twitter e tal, um economista que é o Davi Decache. Ele é doutorando pela UNB em economia, um economista comprometido com o povo trabalhador e que vem fazendo esses debates de maneira simples, de maneira acessível, para todo mundo poder entender, né? Eu acho que com esforço, com alguma paciênciazinha, a gente consegue entender bem, porque a economia é o que define tudo, né? A economia define o nível de emprego, o custo de vida, o preço da passagem, por aí vai. E a economia é um objeto de luta de classes, né? Existe quem perde, existe quem ganha. E a gente, para entender se a gente está perdendo ou se está ganhando e por quê e como mudar isso, a gente precisa entender essa realidade. Então, de maneira geral, eu daria essas dicas. E é por isso que a gente também está recomendando aqui para os cidadãos que têm interesse no assunto, que eles busquem mais informações através de perfis de economistas que informem e discutam o tema de forma ampla. E, além disso, também o site do governo, gov.br, que consta com diversas informações sobre o tema e até páginas com as dúvidas mais comuns sendo respondidas. E também os portais jornalísticos que vêm fazendo uma cobertura intensa. O Codinome Resistência de hoje já está acabando. Muito obrigada, Jones Manuel, por estar aqui conosco. Para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho de agitação online produzida por ele, pode acessar seu canal no YouTube, Jones Manuel, ou suas redes sociais com o mesmo nome. O programa de hoje foi produzido por Emanuel Gomes, Marina Lamenha e Maria Luísa Bispo. Apresentado por Ingrid Coutinho e Denilson Pereira. Os trabalhos técnicos são de Ézio Flávio e todos e todas as estudantes são de comunicação da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Este, Codinome Resistência, é um trabalho da disciplina Técnica de Entrevista e Reportagem 2, ministrado pela professora Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, com apoio do técnico de som da Rádio Paulo Freire e coordenador operacional Igor Cabral. Muito obrigada por ouvir o nosso programa e até o próximo Codinome Resistência amanhã.